Boa noite a todos. Estou ao vivo aqui no Instagram, criando coragem para divulgar o meu trabalho. Eu trabalho com psicologia, sou psicóloga, com ênfase em psicanálise, e eu gostaria de estar divulgando essa profissão que tem suas dificuldades, seus desafios, mas também tem suas recompensas. Se nós fôssemos colocar aqui, né, eu acredito que os meus amigos também, psicólogos, né, se forem colocar aqui quantas pessoas a gente já ajudou, ou que a gente até nem sabe, né, por decorrência de mudança, né, de lugar, né? O trabalho online ajudou muito, né? Praticamente hoje nós atendemos bastante online. Então, para você, seja lá que região você estiver precisando falar com alguém, né? A minha especialização, né, em família, em casamento, mas eu já atendi adolescente, a gente atende a demanda da necessidade, né? Porque nós, como psicólogos, nós trabalhamos muito com a empatia, né? Então, dependendo de cada caso, a gente vai, né, atender com todo o amor. É uma profissão que é dita como a profissão do amor, né? Nós não estamos aqui só para ouvir, né? As pessoas têm vários tipos de preconceito, né? Hoje menos, né? Graças a Deus, menos. Mas as pessoas têm aquele preconceito, né? De que eu não tenho doença mental nenhuma, minha vida tá indo bem, eu tô profissionalmente bem. Mas nós temos que resolver os gatilhos da nossa vida. Nós temos de descobrir, né, o que está realmente afetando, né, a nossa existência, né, durante esse tempo curto que nós temos aqui na Terra, né? A gente fala nossa, doutora, né, ou psicóloga, você tá dizendo que a gente vive pouco, né, que coisa ruim. Mas assim, nós temos uma história, né? Todos nós podemos até escrever livros, né, da nossa história. E nós vamos ver que tem momentos na nossa vida que se paralisam, né, ou se repetem, né? Então, ao invés de você já leu aquele livro que você pega um livro muito bom, que foi recomendado, um livro que você comprou, um livro que você ganhou com carinho, de repente você não sai daquela página, você não vira a página daquele livro e você não prossegue a sua vida, né? Ou você tá lendo um livro, eu tô fazendo uma analogia aqui, né, da nossa vida. Então aí você pega um livro também e de repente você começa a ler e não entende, volta para ler de novo, e volta a ler de novo, e volta a ler de novo. E também não prossegue o livro e também fica preso naquele mesmo capítulo da sua vida, né? Ou você repete as coisas da sua vida, né? Ou muitas vezes você não consegue progredir, não melhora, ou repete situações na sua vida, no seu relacionamento. Atendo muito casais e o que eu vejo assim para vocês hoje, né, a gente fala de uma geração. Então, eu atendo jovens, mas também atendo casais entre os seus 20 e 30, 40 anos, né? Então, o que eu posso falar para vocês, né? Nada a gente faz uma cartilha, né? Mas nós precisamos entender que nós somos feitos de fases da vida, né? Não quero me prolongar muito, mas eu quero deixar aqui para você essa meditação e
Se caso você tá passando por alguma aflição, alguma angústia, né? A angústia, a fobia, as ansiedades, elas todas são classificadas na mesma linha, né? São diferentes situações, né? Então a pessoa, hoje eu vi até uma querida minha que fez um vídeo também, né? E ela tava falando que ela morria de medo de tempestade. Então ela enfrentou a tempestade, na casa dela era um fuzuê, desespero, porque quando tinha tempestade, né, nós vemos ali no Rio Grande do Sul que está acontecendo. Então tem lugares muito traumáticos, né, que sofrem muito com isso. Eu sou de São Paulo, então assim, não que não tenha isso, né, na minha cidade também tem enchente, né, mas eu nunca passei por essa situação. Já passei pelo carro num rio, né, que teve uma enchente, foi desesperador também, o carro quase me levou, mas eu digo que a gravidade do trauma é muito maior, né? Então, esses traumas são importantes a gente deixar aqui, que são, como eu falei para vocês, livros da nossa história, né? Páginas da nossa história. E falando do Rio Grande do Sul e das tragédias, dos traumas aqui que nós que temos na nossa vida, né? O que nós precisamos fazer é a reconstrução. E a reconstrução não é só física, né? Não é só física. Por exemplo, essa minha querida amiga que sofria com o medo da tempestade por ter vivido coisas semelhantes. Então, nossa questão é, lógico, ajudar fisicamente, né? Ajudar com os seus meios possíveis, e a gente acho que fala impossível pelo sofrimento, né? De algo que a gente nunca experimentou, mas a gente tem ideia do que é, né? Se perder tudo, perder esperança, até recuperação da vida, né? Até recuperação profissional, recuperação mesmo de estrutura, e a recuperação mental também. Então nós somos sujeitos, né? Se estamos bem, né? A psicologia, a psicanálise, onde eu trabalho, não é só feita só para tratamento de pessoas que estão em casos mentalmente, né? Doenças mentais. Mas para nós colaborarmos com o trauma da vida, o trauma das tragédias, o trauma de algo que você não espera. Como passar por isso, né? Se você não tem uma ajuda psicológica. Mas aí você me pergunta, como que uma psicóloga pode ajudar um psicólogo, né? E inclusive eu acredito que, eu espero, né? Eu só não posso fazer isso, né? Nesse momento, que eu não tenho nem condições e não tenho nem oportunidade de fazer isso, né? Já fiz trabalhos, né? No Nordeste, no sertão do Nordeste, com outro tipo de abordagem, né? Lá era, né? Em termos de seca, né? Eu já fui lá, ajudei nesse sentido, né? De colaborar, dar um ombro amigo, ajudar também na parte de sobrevivência, mas também na psicológica, né? Quando a gente começou, eu como psicóloga comecei a fazer trabalho online, quando teve a pandemia, fui orientada por professores meus e eles falaram, né, que por anos, né, ia se passar o trauma tá bem vivenciado ainda, né? Não é uma coisa que se apaga como uma borracha na tua mente, né? A pandemia. E foi passando, né? E algumas pessoas até adquiriram ansiedade, né? E estão tratando isso. E nós estamos num país sempre com epidemias, né? Infelizmente com falta de
de suporte, de informação, né? Como nós vimos no Japão, né? Que teve o tsunami, teve o terremoto, eles em 2 anos eles recuperaram, né? O país. E nós não podemos esquecer de ajudar mesmo uns aos outros e não esperar por ninguém. E trabalhar com a parte psicológica para as pessoas terem a resiliência, né, de virar a página da vida delas. E se precaver até para um futuro, né? Segundo eu vi em trabalhos científicos, mais ou menos em 1994, se eu não me engano, houve uma enchente lá, né, bem importante, e essa enchente, desculpa gente, tava me ligando alguém, essa enchente já existiu. Então, normalmente os fenômenos da natureza, eles existem, porém, eles, por falta, assim, até da ciência se evoluir, mas está evoluindo, né? Então a gente tem que cobrar dos governantes, ou cobrar de toda a estrutura médica, de toda a estrutura da arquitetura da cidade, né? Até, por exemplo, né? Você vai adquirir um imóvel, um apartamento, né? Tem toda uma questão de habite-se, né? Para ver se o terreno é bom, se o solo é bom, se não tem uma contaminação. Então deveria ter, né, o governo ter um pouquinho mais de cuidado, de permitir lugares muito perigosos, né? Por que eu estou falando tudo isso, né? Que tudo se resume à prevenção, né? E a prevenção de traumas, prevenção de desastres, né? Eu sempre estudei, né? Sempre estudo sobre desastres, sobre o Holocausto, sobre as guerras. Gosto muito de estudar a guerra, não para ver o caos da guerra, mas para ver como que as pessoas conseguem se recuperar. E elas conseguem se recuperar, realmente, muitas delas voltam com problemas psicológicos, né? Então, vamos dizer assim, na Primeira Guerra Mundial, pessoas voltavam... iam para a guerra normais, voltavam mudas, voltavam caladas, deprimidas, voltavam com alguma paralisia, né? E etc. de doenças que foram até sendo diagnosticadas, que hoje a gente vive em decorrente das guerras. Mas houveram, né, pessoas que sobreviveram a isso, né? Houveram pessoas que sobreviveram. E como que essas pessoas sobrevivem, né? Então, a gente alcançar um pensamento, né? Tentar ressignificar a nossa vida, ressignificar o trauma, ressignificar, né? Eu atendo, como eu falei para vocês, casais que estão... coisas que a gente percebe que, né? Talvez, eu não conheço o Rio Grande do Sul, não posso aqui dizer... Mas sabe quando você tá vendo que tá tendo alguma coisa ali que você sabe que não vai ir bem, né? Que você já faz você tem uma visão de algo que você sabe que não vai ter uma tempestade ali e vai desmoronar. E uma das coisas que eu queria falar algumas coisas que eu percebi, né? Tratando em famílias, em casamento. Casamentos muito precoces, né? Ou, a gente diz, juntar, né? Arrumar as coisas e mudar para o mesmo lar e mudar para a mesma casa e já virar um compromisso firme com uma maturidade ainda em formação. Então, para nós lidarmos com financeiro, economia de um lar, né? Os nossos antigos pais falavam, quem casa, quer casa, né? E hoje nós vemos muito assim, a família muito misturada, os pais cuidando dos filhos mais jovens, que também adquirem família, né? E lógico, né? A gente não tá falando aqui que vai abandonar
né, uma menina grávida, gestação precoce, né? Mas nós trabalhamos com a prevenção também, né, desse tipo de fenômeno que acontece no Brasil. E eu vejo assim que chega um momento que o jovem quer aproveitar a vida e ele está sob o compromisso ou sobre uma responsabilidade de um casamento. E aí o que acontece? Ou a moça, o rapaz, ou o casal, ele acaba não suportando, dando conta daquela fase que ele deixou de passar, que é a infância ou a juventude. Eu falo infância porque tem casais muito, muito infantilizados mesmo, né? Que a impressão que dá é que estão brincando de casinha, e na verdade o casamento a gente sabe que não é isso, né? Nem um casamento, nem um namoro, nem um noivado é isso. Então, assim, o que eu indico, né? Sempre indico para os meus pacientes jovens namorem, tenham esse tempo de conhecimento, saibam bem com quem que vocês estão lidando, entendam sobre personalidades, né? Existem as personalidades que nós sabemos aqui, né? Que existem estruturas e personalidades. Nós da psicanálise, nós trabalhamos bastante com estruturas, né? Então eu não vou entrar aqui nessa questão, mas o que eu quero dizer é que a estrutura, ela define mais ou menos como que a pessoa é. A pessoa normalmente com o decorrer, com o tratamento, ou com a vida, ou com as suas, a sua própria busca, né? O seu próprio conhecimento, ela acaba lapidando essa personalidade que ela tem. Mas, né, ela não chega a mudar totalmente. Então, se você pega um diamante ou uma esmeralda, você não consegue mudar para um safira. Você consegue moldar. Então, buscando sempre entender sobre personalidade, né? Casais com diferenças muito grandes de idade, né? Nós temos que... Porque quando um jovem, uma jovem está num ímpeto da vida, né? Está querendo algo, está querendo curtir a vida, o outro já está numa estabilidade, já tem uma família, já está na segunda família. Então, sempre essas famílias, né? Sempre buscando um tratamento psicológico para poder suprir, para não acontecer de uma desestruturação e uma imaturidade em relação a esses relacionamentos. Então, como eu estava falando, você fala o que tem a ver o Rio Grande do Sul, tudo que você está falando. São destroços e traumas, né? São coisas bem diferentes, né? Mas para a gente entender que as previsões, né? Se a meteorologia, já falavam, né, que pela meteorologia já sabiam que iam acontecer essas chuvas, mas não se deram em conta, não evacuaram o lugar, né? Então, por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que eles já sabem que vai ter furacão, então ele já tem todo um suporte de um porão, de uma casa toda estruturada, para que se houver, infelizmente, o furacão, aquela casa está protegida. E o que eu tô querendo dizer é a proteção e entra em vários tipos de casais, sabe? Que nós entramos aqui para falar para você como eu trabalho com família, né? Então, existe traições porque não foi vivido. Né? Nós ouvimos assim, eu traí porque eu queria curtir a vida, né? Mas entrou num relacionamento antecipado, um relacionamento de realmente de mamãe e papai, de uma casa, de uma responsabilidade. Entramos no financiamento, no aluguel de casa, aí já outro combinado, outro tipo de preocupação que um jovem de repente não está firmado numa fase boa para que ele possa estar passando por aquilo. Inserir numa família diferente da sua. Vamos morar na casa de papai, na casa de mamãe, no quintal de mamãe, no quintal de papai. Então, outra família, aonde o casal precisa de uma... nesse tempo de namoro, né, precisa de
um tempo junto, algo mais tranquilo, né, para se conhecerem, para algo mais velado, mais guardado, aonde tem aquelas famílias, intrusão da família, e o jovem casal não sabe lidar muito com isso, não sabe dizer não até aqui por limites, né? Porque não é porque você mora na casa de alguém que não tem os limites, né? Já tem as paredes, já tem os muros, já tem uma porta fechada. Para quê? Para que tenha um limite, né? E casamentos, muitas vezes, que, né, N situações, né? E muitos dos casamentos têm a ver com a personalidade, né? Hoje eu tô falando aqui para a busca, né, de um suporte, de uma prevenção daquilo que possivelmente... Hoje se fala muito de abuso psicológico, né? As mulheres estão dizendo muito que sofrem, os homens também sofrem. Estão se falando muito de dependência emocional, né? Por causa disso, né? Então, por exemplo, um adolescente ela não tem uma identidade, então ela se une a outra pessoa, ela vai absorver a identidade da pessoa. Absorvendo a identidade da pessoa, ela fica dependente da pessoa. Ela substitui, de repente, um pai, uma mãe, aquela dependência do pai e de uma mãe, por não ter vivido uma independência, um descolamento dos pais, né? De uma fase do jovem, do adulto que começa a procurar o trabalho, começa a procurar emprego, começa a procurar, de repente, até um lugar para ter a sua própria solitude, né? Não solidão, para ter sua própria individualidade, saber quem ele é, para inserir outra pessoa, ele não está preparado para isso. Aí vem a dependência emocional. Eu não sei quem eu sou, então eu vou agradar a ele, né? Eu vou me unir a uma pessoa para me guiar e depender, né? Como assim, né? Não estou aqui dizendo aqui que a pessoa não sofre e banalizando o sofrimento, mas a pessoa como se fosse uma muleta para outra pessoa, e muito difícil a pessoa se desvencilhar. Aí você fala assim, poxa, mas o dependente emocional sofre, mas ele também tem uma responsabilidade nesse sofrimento. E uma das responsabilidades nossa é adquirir nossa própria identidade. Você falar para você mesmo até onde você consegue, que tipo de coisa você consegue, qual a tua cultura. Cultura, eu digo, quais são os preceitos que seus pais falaram, o que seu pai passou, o que você aprendeu na vida, o que você aprendeu por sofrimento ou por ensinamento, né? Porque às vezes a gente aprende, tem pessoas que são órfãs, né? E aprende com a vida mesmo, né? Então, resumindo, né? Todas essas tragédias que nós estamos vivendo e essas situações todas que nós estamos vivendo, infelizmente eu não posso dizer que nós não viveremos, né? Com toda a destruição da terra, a falta de cuidado que nós temos, e até né, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Se preparar, né, para aguentar, né? Vamos colocar que lá no sul eram várias casas ou várias empresas, né? Cada casa era uma família, eram pessoas, mais de uma pessoa, às vezes 4, 5, 6. Então, assim, quando destrói algo, quando quebra algo, né, existe um trauma e existe algo que precisa ser feito, arregaçado as mangas para restaurar e restabelecer, né? Então nós vemos muitos caminhões indo para lá, muita gente ajudando, né? Nós mesmo tentamos ao máximo ajudar, né, naquilo que a gente pôde, mas também tem a parte psicológica, né? Que eu espero que também, que não só a parte dos médicos estejam ali, né? Mas também os psicólogos também. E nessa de falar tudo isso, eu queria deixar para vocês aqui, né? O pensamento de prevenir, né? A gente até tem um termo que fala, né? A casa vai cair, né? Não permitir
que é a casa do seu relacionamento, as tempestades, as enchentes, né? E voltem a acontecer novamente, como eu falei para você, esse fenômeno já tinha acontecido, como no Japão aconteceu, eles já sabem, né? E já preparam né, eles fazem pontes, né, com toda a sua arquitetura preparada para que se vier um possível terremoto, e lá é escala 7.8, 8. Né, são escalas muito altas, né? E as pessoas acham que terremotos são muito tempo, não, são minutos, segundos, mas fazem um terrível destrói, né? Então nós somos muito impotentes diante das coisas, né? Então você imagina eu falo do Japão porque eu acompanhei bastante, né? Então, por exemplo, o Japão, uma nação tão estruturada, né? Tão rica, tão cheio de tecnologia, foi segundos, né? Que afetou abril ali, e a gente viu aquele terror acontecendo, como no Chile, né? Então você vê ali que conheço amigos, pessoas que eu conheço que vivenciou terremotos, parece que o relógio diz que para, né? De tanta desespero, né? Então tá aquilo acontecendo, de repente você vê, passou, você fala, parece que foram poucos minutos, mas não. Os destroços são muito grandes. Então, não para ficar, né, me promovendo em cima dessa tragédia, mas eu sempre gosto de dar esperança, né? Até, sei lá, se alguém do Sul está vendo, ou alguém que tem família, né? Dá uma esperança, que tem como reconstruir, né? E procura, assim, olhar não só para o físico, pro estrutural, para a casa, as perdas, né, financeiras, as perdas da vida, né, mas também a prevenção da vida, né, a prevenção do mal que possa vir. E em se tratando da minha área, prevenir também, né? Olhar para sua personalidade, tentar moldar, lapidar a sua personalidade para viver com o outro, né? Eu sou assim, nós estamos na era do eu sou assim e vou ficar assim. Não, nós temos que ser lapidados, melhorados, porque certamente a gente vai olhar para trás e vai olhar para nossa infância e alguém, ou um parente, ou até um pai ou uma mãe nos causou mal. Então, a vivência com o próximo nos causa mal também, né? Então, melhorar para que o outro também fique bem, né? Então, assim, eu deixo a minha rede social, né? Tava um pouco longe da rede social, porque eu tenho os pacientes que eu tenho é muito um que indica ao outro, né? Mas mesmo aqueles que me acompanham gostariam de ouvir, né, mais sobre a psicologia, tem muitas dúvidas, né, muitas dúvidas do que pode ajudar, né, muitas dúvidas dos traumas, né, catastróficos. Então você veja, né, uma das coisas assim, para terminar, para você entender que realmente o que não é mais sério, né, quando você estuda as guerras, depois das guerras, né, veio muita pobreza, né, muita destruição, e para que se fuja dessas situações, o álcool, né, veio através dessa brecha das guerras, né. Então, enquanto os governantes estavam preocupados em vencer as guerras, se entrou o tráfico de drogas, entrou o alcoolismo, aumentou mais, porque para resistir à guerra, os soldados, né, para resistir aquele peso, né? Então, assim, hoje a gente vê as repetições ou até a dureza da vida, né? Que os vícios, os entorpecentes, a heroína foi introduzida pela guerra no Vietnã, né? A gente sabe que lá se fornece muito a papoula, que foi
originou a heroína, a cocaína, né? Então foram tudo oriundas de catástrofes e de guerras. E por quê? Para que se fechasse um vazio de um sofrimento, de perder famílias, de perder lugar, de perder identidade, né? Então, a primeira coisa que o soldado, ou uma tragédia como essa, se perde a vestimenta, se perde a identidade, né? Os soldados todos iguais, todos semelhantes, né? Então, assim, todos ali em plena... está em estado de alerta, né? Esses lugares, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? A polícia, os bombeiros, né? Quanto de identidade vai ter que ser restaurada, né? Para que as pessoas voltem a sonhar, né? Então, você construa a sua casa, pense no que uma proporção tão grande de algo que talvez falar, poxa, São Paulo não acontece, né? Mas a nossa vida física às vezes está tudo bem, mas nossa vida emocional está perdida, está quebrada, está acabada. Relacionamento com os nossos filhos estão doentes, adoecidos, estão numa catástrofe total. A chance de reconstruir com trabalho, com preparação, né, com prevenção, né? Então, se você tem, às vezes você fala, poxa, eu abandonei meu filho, eu abandonei, agora eu quero uma restauração. Não vai ser tão fácil. Agora, se houvesse uma prevenção do tratamento, né, sempre a presença do pai com o filho, né, e com a mãe também, as duas partes, até mesmo casais separados, né, se tem sempre a participação dos dois para cada um saber o seu papel, né, o que é o pai e a mãe no papel do casamento, evitaria muitas desgraças, né, e muitos sofrimentos que a gente atende na clínica, né, né, eu não vou dizer que a loucura aumentou, né, mas diagnósticos graves aumentaram, né? Hoje na clínica você atende, séculos atrás atendia problemas não menos graves, mas assim, problemas assim, não tão com envolvimento com entorpecentes. Hoje a gente tem muito isso, né? A corrida para o vazio. Limpo o meu vazio. Como? Através do entorpecente, compulsões de droga, compulsão sexual, compulsão de pornografia, compulsão de tantas coisas, tudo por esse vazio que foi plantado há um tempo atrás. Então eu queria deixar aqui para você esse vídeo sobre catástrofes, né? Como eu falo, não para abalar ninguém, mas dizer a psicologia, os psicólogos, né? Nós estamos aqui para realmente auxiliar não só a parte física, né? Ter ou não ter as coisas, mas a tua casa ser uma casa fortificada para que quando vir a ventania, a tempestade, ela possa estar firme, possa estar resistente ao dia mal, ao tempo mal. Tá bom? Eu agradeço aí. Vou deixar o vídeo, né, para sempre estar comentando, você que tá tentando comentar. Quem tiver pergunta sobre a psicologia, sobre fases, né, da adolescência, né, as fases, me interessam muito essa parte também, né, do desenvolvimento humano, né, para tentar entender as fases da mulher, do homem, e as fases da criança, do adolescente. Também abro para perguntas, né, aqui, vou sempre estar tentando falar alguma coisa, trazendo coisas atuais e meio que fazendo uma analogia com o nosso estado mental, espiritual e emocional das nossas vidas. Muito obrigada e até a próxima.